Fala, futuros doutores, futuras doutoras, galera padrão ouro, Team Cérebro, tudo bem com vocês? Voltamos hoje com mais um vídeo sobre a nossa série A Medicina no Brasil e hoje o tão aguardado vídeo por vocês e por mim também, que é para a gente comentar aqui, mostrar os dados sobre a distribuição dos profissionais médicos e médicas no nosso país, relacionando com capitais, relacionar com as grandes regiões, norte e nordeste, e principalmente relacionar com capitais e interior, beleza? Só que antes de mais nada, pessoal, queria deixar aqui um comentário, qualquer dado desses gráficos aqui, quando você vê uma taxa, o número de médicos por habitante, é por 1000 habitantes, tá? Eu não lembro agora se eu falei isso no primeiro vídeo. Eu fui falando direto, não sei tanto médico por habitante, mas esse por habitante é por 1000 habitantes, beleza? Não tem como ter 2 médicos por 1 habitante, mas eu acho que eu falei nesse ponto e esqueci de comentar. Mas está na tabela, está no estudo. Se eu esqueci de comentar, desculpa, tá, gente? Mas só para deixar claro que é sempre por 1000 habitantes a comparação. Chega de enrolação, let's bora para o vídeo chama que vem. Bom, a distribuição, vamos lá. Esse capítulo mostra a distribuição de médicos entre as 27 unidades da federação, né, os estados, e as 5 grandes regiões do país, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Compara capitais com o interior e agrupa os municípios por estratos populacionais. Há imensas desigualdades, na distribuição dos médicos pelo território nacional, reforçando tendências já observadas, então isso não é novo, né, em edições anteriores da demografia médica no Brasil. Enquanto em todo o país existem 2,18 médicos, tá vendo, por 1000 habitantes, há capitais com mais de 12 médicos por 1000 habitantes, como Vitória, no Espírito Santo, e regiões do interior do Nordeste com valores inferiores a 1 médico por 1000 habitantes. Então olha só como é que está discrepante. Mas eu não vou dar spoiler não. Vamos chegar nos gráficos, nas tabelas, para vocês conseguirem ver junto comigo, sem spoiler. Bom, o primeiro gráfico mostra a razão, número de médicos por 1000 habitantes nas grandes regiões do país. Então olha só, vamos lá ver o gráfico. O que importa é esse valorzinho aqui em cima, tá? da bolinha bege. Então, esse valor aqui, 2,8, 2,3, é a razão, é resultado de um quociente. E esse quociente é número de médicos registrados, né, nos CRMs de cada estado das regiões do país por 1000 habitantes, beleza? Então, a gente percebe que no Sudeste é onde nós temos o maior valor, né, de médicos por 1000 habitantes. Temos 2,81 médicos por 1000 habitantes. Centro-Oeste, 2,3 por 1000 habitantes. E Distrito Federal não está aqui, tá? Acho que está separado, mas tem um valor até maior do que essas regiões todas aqui, beleza? Se eu não me engano, é a maior concentração do país aí de médicos por 1000 habitantes no Distrito Federal, beleza? Bom, região norte, como já era de se imaginar, infelizmente, ela tem a menor relação de médicos por 1000 habitantes do nosso país, né, 1,16, e junto com a região nordeste, ela apresenta as maiores discrepâncias das concentrações de médicos entre capitais e interior dos estados. Vocês vão ver isso mais para frente nos nossos estudos, beleza? Bom, qualquer coisa vocês voltam no vídeo aí e reparem mais uma vez a tabela, tá bom? Agora, vamos lá. Tabelas interessantes. Números de médicos por 1000 habitantes nas grandes regiões do nosso país. Vamos verificar aqui a tabela. Então aqui, nessa linha aqui, coluna, nessa coluna aqui, a gente está vendo número total de médicos no Brasil, registrados, 452 mil, vai lá. População total no Brasil, 208 milhões. Então, 100% dos médicos, população 100%.
Razão total no Brasil, 2,18 médicos por 1.000 habitantes. Esse é o nosso valor de 2017. Beleza. Região Norte, nós temos 21 mil médicos. A proporção em relação ao Brasil inteiro é 4,6. Olha lá. Então, olha só. A região Norte, ela corresponde a 4,6% do total de médicos do Brasil. É um valor pífio. E a relação médico por 1.000 habitantes é 1,16. E, cara, olha só, gente, como é que Roraima é, por exemplo, Amapá, Acre. Roraima, Amapá e Acre são as que apresentam as menores taxas, as menores proporções do Brasil inteiro. Eu não estou vendo nenhum outro valor aqui menor que esses. Então, Acre, né, Roraima e Amapá, a gente tem 0,6% dos médicos do Brasil, né? E nós temos ali uma razão de 1,16 no Acre médicos por 1.000 habitantes. E o menor valor de médico por habitante é no Pará. Olha só, porque tem 1,8% do total de médicos, mas a população é muito grande. Olha lá, no Pará você tem ali 8 milhões e 400 mil pessoas. Então é menos um médico por 1.000 habitantes. Será que tem outra região aqui que é menor? Temos, já achei aqui. Vamos reparar aqui na região Nordeste. Olha só, região Nordeste nós temos 80 mil médicos registrados, né, em 2017. Total de 17% do país, né? E a região Nordeste ela tem 1,4 médico, né, por 1.000 habitantes. No Maranhão, olha só, temos 7 milhões de pessoas na população e 6 mil médicos. Então, isso dá uma razão de 0,87 médico por 1.000 habitantes. É a menor razão, é a menor razão do nosso país. Bom, se você quiser verificar aí, né, o seu estado especificamente, dá uma pausa no vídeo e verifica. Agora, a gente percebe que o grande centro dos médicos é aglomerado, está na região Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Região Sudeste nós temos 2,81 médico por 1.000 habitantes. Temos 54%, né, do total de médicos do Brasil. É isso mesmo? Aqui está errada essa pontuação, gente. Era para ela vir aqui, ó. Tá, agora que eu verifiquei. Aqui parece que é 24 mil, mas não. 244.304 médicos, beleza? É um pouco mais da metade do total de médicos. Mais da metade do total de médicos estão na região Sudeste do nosso país. Região Sul, ela tem 15%, muito menos. Não achei que fosse tão menos assim. E Centro-Oeste, 8%, cara. Então, Centro-Oeste tem menos do que o Nordeste. Mas você percebe que na região Nordeste, apesar de ter mais médicos, a população ela é maior, então acaba que a razão médico por 1.000 habitantes fica menor também. Ó. Aqui oscila. Olha aqui o Distrito Federal, tá aqui, gente, olha lá, 4,35. Olha lá, é a maior razão médico por 1.000 habitantes. Então aqui já consegue ver que existe uma discrepância na distribuição, né, em relação às grandes regiões do país, concentrando absurdamente no Sudeste. Conclusão importante. Entre todas as unidades da federação, o Distrito Federal tem a razão mais alta, com 4,35 médicos por 1.000 habitantes. Seguindo pelo Rio de Janeiro, infelizmente, com 3,55. Depois São Paulo, com 2,81. Parece até com o Brasil, né? O Brasil era quanto mesmo? Até parece um pouquinho. Rio Grande do Sul, 2,56. Espírito Santo, 2,4. E Minas com 2,3. Está na ordem decrescente aí, né? Na outra ponta estão os estados do Norte e Nordeste. O Maranhão mantém a menor razão, como a gente viu, né? 0,87 médico por 1.000 habitantes, seguido pelo Pará, com razão de 0,97, cara. Nos dois casos, há menos de um médico por grupo de 1.000 moradores, o que é muito triste. Bom, vamos continuar, né? Vamos continuar. Depois a gente debate isso na live domingo às 9 da noite. Bom, agora um gráfico, né, mostrando médicos por 1.000 habitantes
nas capitais versus interior das grandes regiões. Então, olha só, repara. A bola azul é a relação médicos por 1.000 habitantes nas capitais das regiões. Beleza? E a bola esverdeada é a relação médico por 1.000 habitantes nas cidades do interior das regiões. Então, por exemplo, região sudeste. Pegaram as capitais, né? Belo Horizonte, São Paulo, Vitória, Rio de Janeiro, e fizeram a média de médicos dessas cidades por habitante delas. E deu 5,63. Fizeram o mesmo cálculo, mas com a quantidade de médicos e população das cidades do interior desses estados e acharam 1,89. E repetiram isso para todas as regiões. Olha só, cara, a gente percebe que no Nordeste, a gente já viu que a razão total de médicos por habitantes era muito baixa. E você consegue ver que dentro da região, a concentração ainda é muito mais gritante do que, por exemplo, a região sudeste aqui. Olha lá, na região nordeste, que já tem uma razão menor de médico por 1.000 habitantes, ela se concentra muito mais nas capitais. Olha lá, 4,5 por 1.000 habitantes nas capitais do Nordeste, em relação a 0,54 médico por 1.000 habitantes nas cidades do interior. E aqui ficamos mais uma vez, né, nessas duas regiões, norte e nordeste, com as menores médias do interior. Lá, norte ficou a menor que a gente consegue ver aqui. O interessante é que no sul, gente, olha como a discrepância é a maior que tem. Olha lá, a concentração é 7,5 por habitantes nas capitais do sul e no interior 1,53. Então a maior diferença é no sul, de acordo com esse nosso modelo aqui de exposição desses dados. Conclusão importante. No conjunto do país, as capitais das 27 unidades reúnem 23,8% da população e 55,1% dos médicos. As capitais reúnem mais da metade dos médicos. Ou seja, né, mais da metade dos registros dos médicos em atividade se concentra nas capitais, onde mora menos de 1/4 da população do país. Metade dos médicos para menos de 1/4 da população. Beleza? A razão do conjunto das capitais é de 5,7 médicos por 1.000 habitantes, de todas as capitais, tá, do nosso país. No interior, todas as cidades que não são capitais, que eles registraram, né, no estudo, a razão corresponde a 1,28. Caraca! Agora vamos lá. Novos dados. Médicos de capitais por 1.000 habitantes em relação à porcentagem da região. Então, por exemplo, médicos do Rio de Janeiro por 1.000 habitantes em relação à porcentagem do Sudeste e também em relação à porcentagem do país. Vamos entender aqui a tabela, tá? Aqui nós temos as capitais todas, a região norte, Porto Velho, Rio Branco, Manaus, Boa Vista, Belém, Macapá, Palmas. Aqui nós temos o total de médicos de todas as capitais, tá vendo? Do Brasil inteiro, 250 mil, mais ou menos. Aqui a porcentagem total das capitais, tá vendo? E aqui a porcentagem total do país. Né? Então as capitais, os médicos das capitais representam 55,1% do total de médicos. E no país, né, isso aí vai ser... E no país isso vai ser 100%. Beleza? Da população, né, das capitais. Tá lá, a população das capitais. Toda ela, 100%. Médicos, temos ali, em relação ao resto do país, 55% das capitais. População, né? 50 milhões nas capitais. Razão médico por 1.000 habitantes nas capitais, 5,07. Agora vamos lá. Vamos trabalhar. Região Norte, nós temos aqui 15 mil médicos, né, basicamente, e 71% dos médicos da região Norte se concentram nas capitais. É isso que ele está mostrando. E isso equivale a 6% do total de médicos das capitais do Brasil. Estão vendo isso? Olha só, cara, em Boa Vista, por exemplo,
a gente tem 710 médicos registrados e 87% estão na capital. Isso equivale a 0,3% do total de médicos em capitais do Brasil. Mas não é a menor taxa lá. Em Manaus, não, isso lá, em Boa Vista, nós temos também, tá igual, tá parecido. Vamos seguir aqui, um valor mais para o outro lado agora. Bom, aqui nós temos o Sudeste, né, demonstrando o seguinte. Região Sudeste, 120 mil médicos nas capitais, o que equivale a 49,3% dos médicos e equivale a 48,4% dos médicos em capitais. Agora, Rio de Janeiro, 40 mil médicos na capital, né, que dá 64% do total de médicos da região, dá 64% do total de médicos da região e equivale a 15,3% do total de médicos nas capitais. Agora, São Paulo, né, o que está... São Paulo é o que está na frente, olha lá. Temos 60 mil médicos em São Paulo. E isso equivale a 47,3% do total de médicos do Sudeste e equivale a 24,1% do total de médicos no Brasil das capitais, ok? Agora, olha só isso. Vitória, nós temos nas capitais 12,27 médicos por mil habitantes. Olha só, cara. E na capital nós temos ali 4.410 médicos. Tem pouco em relação ao total, né? A população é pequena, por isso que a razão deu alta. Mas o que importa é que está desequilibrado em relação ao interior do próprio estado do Espírito Santo. Se você quiser ver com mais detalhes o seu estado, a sua capital, dá uma pausa aí e verifica. Bora continuar. Agora, repara o seguinte. Aqui nós temos médicos por mil habitantes em relação a capitais versus interior das grandes regiões. Então, antes nós tínhamos o quê? As capitais, estão vendo? Era a capital. Agora, o que nós temos? Interior. Então, olha só. Antes, médicos em capitais do Brasil inteiro, 250 mil. Vai lá. Agora, médicos no interior, 202 mil. Beleza? Então, olha lá. Nas capitais, 55% dos médicos do Brasil registrados. E no interior, 44,9% dos médicos registrados. População em capitais, 49 milhões. 50 milhões. População no resto das cidades, 159 milhões. Beleza? Bom, vamos lá. Aqui ele colocou os estados, tá vendo? Rondônia, Acre, Amazonas, porque ele não vai listar todas as cidades. Então aqui ele está contando quantos médicos tem, por exemplo, no Amazonas, em todas as cidades registradas, tirando Manaus. Outro exemplo, aqui no Rio de Janeiro, ele vai contar todos os médicos do Rio de Janeiro, tirando da capital. E vai fazer depois, para cada lugar desse daqui, para cada estado, né, contando só o interior, a razão da quantidade de médicos pelo número de habitantes, né, de 1.000 habitantes. Então, já de cara você vê que todos os números são menores. E olha que coisa bizarra. No norte e no nordeste, nós praticamente, cara, só tem Tocantins que passa mais de um médico por 1.000 habitantes. O resto está tudo em zero. Nós temos menos que um médico por 1.000 habitantes nas cidades do interior de todos os estados do norte e do nordeste. Todos. Meu Deus do céu, cara. Gente, eu estou vendo os dados com vocês, com mais atenção. Eu fiz um en passant antes, então a surpresa de vocês eu compartilho com ela, tá? Estou vendo agora, com atenção maior. Vamos lá, vamos ver aqui se alguma coisa chama atenção. Espera aqui, vamos ver Vitória. Olha só Vitória, gente. Era 12,27 médicos por 1.000 habitantes na capital
e no resto do estado 1,43, se eu não me engano, ali é o maior desequilíbrio, né, de médico por 1.000 habitantes entre capital e interior, o que é preocupante, né? Agora esse aqui é o dado mais importante, é o grande finale do nosso vídeo de hoje, né? É o chamado indicador de desigualdade, tá? Esse valorzinho aqui, ó, é o indicador de desigualdade. Esse valor aqui quer dizer que, por exemplo, na região norte, eles têm 5,75 mais médicos por 1.000 habitantes na capital do que nas cidades do interior. Por exemplo, ó, no Rio de Janeiro, vamos para o Espírito Santo, olha lá, que foi não foi a maior diferença. Sergipe, nós temos 28,47 vezes mais médicos por 1.000 habitantes na capital do que nas cidades do interior. É a maior discrepância de todo o país. Em segundo lugar, cara, tá batendo aqui Amazonas, né, junto com Alagoas. No Amazonas, nós temos 12 vezes mais médicos em Manaus por 1.000 habitantes do que no resto do país. Então, esse gráfico aqui, ó, essa tabela, né, ela mostra isso. Como que se chegou nesse dado? Eu vou ler aqui, né, para explicar para vocês. Se você quiser saber com mais detalhes, você acessa o estudo e lê, pausa o vídeo e lê aqui, tá? Na verdade, o que eles fizeram? Eles fizeram a razão médico por habitante para todas as capitais do país e deu 5,7. Então, número de médicos por 1.000 habitantes das capitais todas deu 5,7. E aí eles pegaram todos os médicos fora das capitais do país e dividiram por 1.000 habitantes. E aí isso deu 1,28. Então, 5,7 nas capitais por 1.000 habitantes e 1,28 fora das capitais, do Brasil inteiro. E aí eles fizeram outra razão. Eles pegaram 5,07 e dividiram por 1,28. E esse resultado deu justamente o quão a mais as capitais do Brasil todo têm de médicos por 1.000 habitantes das cidades que não são capitais. E aí fizeram isso para todos os estados e também as regiões. Beleza? Então esse cálculo foi feito assim, tá? Bom, então esse é o dado mais importante, é o índice de desigualdade. Mostra quantas vezes mais médicos por 1.000 habitantes tem de diferença entre as capitais dos estados e também das regiões do país em relação às cidades que não são das capitais. Bizarro, né? Bizarro. Eu estou impressionado aqui com esses valores. Sergipe, 28. Alagoas, Pernambuco. Vamos ver aqui o Rio de Janeiro. Vamos ver o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, quase 3 vezes mais. São Paulo, quase 2,5 vezes mais. Por que isso? A gente pode discutir isso mais, né, na nossa live domingo, mas eu já vou te adiantar o seguinte, cara. As cidades do interior de São Paulo, do Rio de Janeiro, São Paulo principalmente, elas não são cidades muito pobres. Elas são cidades que têm estrutura. Você tem Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos. São cidades grandes, atraem muitas pessoas, né? Dentre outras, né? São José do Rio Preto. Então a discrepância não é tão grande. Agora, imagina as cidades do interior do Amazonas, que são absolutamente pobres. Não vão atrair ninguém. Então tudo se concentra nas capitais desses estados que têm as cidades interioranas mais pobres, né? Então, assim, isso não quer dizer que o cenário é melhor no Rio de Janeiro. Não, na verdade, a gente tinha que distribuir também para o resto, né, do país, beleza? Bom, vamos lá, né? Vamos seguir. Conclusão. Vamos discutir melhor isso no domingo, na live às 9 da noite, de 9 às 10 da noite. A gente discute melhor, a gente troca ideia sobre esses dados, né? Recomendo que vocês vejam esse vídeo com atenção. Eu também vou pegar de novo os dados, a gente discute aí o que a gente acha sobre isso, como é que a gente pode melhorar. E, obviamente, tudo isso depende de vocês e de mim também, né, que eu estou me formando esse ano. Enfim, dados alarmantes, dados não novos, para mim não era novidade. Eu só fiquei assustado porque realmente eu não tinha noção de tamanha discrepância, mas já esperava esse tipo de dado, né? Bom, espero que tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo aí, inscreve no canal. No último recado,
Chora Agora reaprovado. Se não aguenta, não se envolve. Chama que vem. Um beijo do fundo do ventrículo esquerdo. Vemos aonde? Claro, sempre nos plantões por aí. Segue lá, @quero ser medicina, @medicina padrão ouro e @dr Pires Bruto. Tchau. É a bancada que os médicos ficam. Passa o gangrena na área endovascular cardiológica. Beatriz Souza, pela batalha para alcançar a média.